Familiar de vocês, tá bom? E que não seja um ano novo, seja um ano todo de bênçãos sobre a vida de vocês. Como a diaconisa Simone falou, né? O nosso pastor merecidamente tirou fez um retirozinho, passear um pouquinho, cuidar da vida dele, né? A família dele, a vida familiar dele, um pouquinho de descanso faz bem, né, meus irmãos? E eu sei o quanto ele trabalha, que é um trabalho aí fora, né? E o trabalho que ele tem dentro da igreja. Cuidar de ovelhas não é mole não, meus irmãos. Como é complicado cuidar de ovelhas. E nós, graças a Deus, nosso pastor tem feito isso com maestria, né? Então agradeço a Deus pela vida dele e da família dele. Nós iniciamos hoje o propósito, maturidade, né? E se der, coloca ali. Maturidade, né? E é um tema bem complicado, porque a gente sempre acha que já é maduro. A gente sempre acha que é algo que na verdade não somos. A gente sempre acha que está num patamar, e quando Deus fala, a gente vai ver que a gente está lá embaixo, né? É complicado demais. E esse tema tem me afligido muito, meus irmãos, porque eu tenho pensado, repensado, qual é o meu grau de maturidade? Eu digo maturidade espiritual, porque nós podemos ser maduros na vida fora, né? Mas na vida dentro da casa de Deus, dentro da palavra de Deus, qual grau de maturidade nós temos tido? E confronta, conflito, meus irmãos. E nessa noite eu inicio lendo um texto que está lá em Efésios. O capítulo é o número 4. Versículos 13 e 14. Até combinou com a data do aniversário da igreja, né? 13 e 14. Então, repetindo, Efésios, capítulo 4, versículos 13 e 14. Amém? Eu estou procurando. Amém. Amém. Versículo de número 3 está escrito assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, Sua palavra foi lida, Pai, e será pregada. Eu fiz um esboço, Pai, daquilo que o Senhor tem falado comigo, mas eu abro mão dele para que o Senhor fale pessoalmente, usando meus lábios, que o Senhor fale com o teu povo, Pai, o que nós precisamos entender sobre a maturidade que o Senhor quer que nós alcancemos, Pai. Que nós venhamos a deixar o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, para fazer aquilo que o Senhor determina, Pai. Pois quando nos tornarmos esse tipo de pessoa, que nós alcançaremos a maturidade que Tu tens para cada um de nós, Pai.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou passar aqui o significado de maturidade. Maturidade é o estado de desenvolvimento mental, emocional e comportamental de uma pessoa, no qual ela demonstra um nível avançado de compreensão, autodisciplina, responsabilidade e capacidade de lidar com situações complexas de maneira equilibrada e sensata. Quão difícil é ser maduro, meus irmãos. É muito difícil que nós tenhamos todas essas qualidades, todo esse nível avançado de compreensão, sensatez. Amados, é muito difícil ser esbofeteado e virar a outra face e dar a outra face. Mas Deus quer que nós chegamos a esse nível. Deus quer que nós venhamos a chegar, que nós cheguemos nesse nível, no nível de maturidade tal que quando o irmão nos afrontar, nós possamos, com sangue quente, nós possamos nos segurar e lembrar de quem nós somos, filhos, e tão somente falar assim: Jesus te ama, independente do que você fala de mim, do que você fala para mim, Jesus te ama. E eu falo isso, eu estou falando para mim, meus irmãos, porque às vezes eu me aborreço no trânsito, com pequenas coisas, com pequenos detalhes, mas eu sempre falo que eu tenho tentado mudar, mas verdadeiramente nesses últimos dias eu tenho tentado, porque Deus tem falado muito comigo. Tem falado comigo para eu deixar de ser o Simão e me tornar o Pedro, aquele que pregava para multidões, aquele que mais de 3.000 pessoas se converteram durante uma pregação, diante de uma pregação dele. Deus tem falado muito comigo a esse respeito, para eu deixar de ser aquele cara que cortou a orelha do outro, para me tornar um servo verdadeiro, um homem de Deus de verdade. Mas como eu falei, nós vivemos nesse mundo e muitas coisas vão nos confrontar para tirar nossa paz. E eu tenho certeza que nós nem sempre vamos conseguir frear nossa língua, nossa ira. Eu muitas vezes falei, quando falavam para mim: "Pô, você é de Deus, você é cristão." E eu cansei de dizer: Davi era de Deus, mas combateu o gigante. Davi era de Deus, mas ia para a guerra. Só que Deus hoje está nos chamando para sermos idênticos a Cristo. E ao invés de ir para a guerra e para a luta, virar a outra face. Isso é maturidade. Existem diversos tipos de maturidade: a maturidade física, a maturidade intelectual, a maturidade afetiva e a maturidade espiritual. Para nós cristãos,
A maturidade é definida como sermos semelhantes a Cristo, meus irmãos. É como eu estava falando. Não adianta sermos fortes como Sansão. E cairmos porque achamos que éramos autossuficientes, que éramos o último biscoito do pacote. Por causa da nossa arrogância, a maturidade cristã tem um padrão. E esse padrão tem nome. E esse nome é Jesus. Eu costumo definir maturidade se a gente prestar atenção em árvores, em frutos. A gente vê que o fruto, ele tem dois, até três, mas o terceiro eu não vou usar nesse momento, porque é um estágio que não nos convém. Mas os dois primeiros estágios, o primeiro estágio, o fruto é verde. E o crente verde, ele ainda não está pronto. O crente verde, ele não está pronto para a grande obra. Ele precisa evoluir. Ele precisa amadurecer. Ele precisa entender quem é o nosso guia, aquele que serve, que deveria servir de espelho para mim e para vocês, meu. E quando nós estamos verdes, nós não nos submetemos, nós achamos que tem nada a ver, nós achamos que no último momento eu peço perdão e estou salvo, que nem um ladrão da cruz. O cristão verde não tem profundidade, não tem intimidade com Deus. E o fruto maduro, que é o fruto perfeito para produzir grandes coisas na obra de Deus. A maturidade nos faz isso, meus irmãos, com a maior simplicidade que tenhamos. Existem pessoas que, analfabetos e até semi-analfabetos, mas que têm uma maturidade na obra que até espanta. Porque não adianta ter conhecimento se você não tem Deus no coração. Não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porque isso até o inimigo conhece. Se você não pratica com o coração, se você não tem maturidade de fazer a obra com decência, ordem e decência, essa é a palavra. Se nós não fazemos a obra com ordem e decência, não fazemos a obra com amor, não fazemos a obra com integridade, com vontade, fazemos de qualquer jeito, é tiro na água, meus irmãos, é chute no vento. Falar um pouco sobre imaturos, porque os imaturos,
eles bebem leite. Eles não comem comida sólida. Hebreus 5, 12 ao 14, não precisa abrir não. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos havei feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O grande problema espiritual nesse tempo que nós vivemos são as pessoas infantis na fé, que agem como crianças por causa da influência do mundo fora da presença de Deus. Porque muitos estão dentro e estão fora, estão com o pé dentro da igreja, estão com o pé fora da igreja. Eles vivem como lhes convém. Eu vou ficar na igreja de março a novembro, porque de dezembro a fevereiro eu sou do mundo. Torça. E graças a Deus eu não estou falando para nenhum dos irmãos aqui não. Eu tenho certeza que todo mundo vai morar no céu. Mas torça, essa pessoa torça para Jesus não voltar nesse período que ele está se esbaldando nas festividades de fim de ano e de carnaval. Olha, o Espírito Santo tem alimento sólido, meus irmãos, que nos leva a experiências espirituais profundas. E nós que somos maduros, estamos preparados para passar por tribulações, porque cremos no Deus que servimos. Continuando falando sobre os imaturos. Os imaturos tomam decisões destruidoras. Primeira carta aos Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Eu falei de Sansão. Sansão foi imaturo, tomou decisões terríveis que o levou à morte. Um homem abençoado por Deus, que jogou tudo fora por sua arrogância, por sua soberba. Outro que foi imaturo é chamado segundo o coração de Deus. Mas em um momento da vida dele, ele decidiu fazer sua própria vontade, não a de Deus. Tomou decisões desastrosas que trouxeram consequências terríveis para a sua vida, a vida da sua família e o seu reino. A imaturidade nos leva a cometer, a ter decisões que nos põe no fundo do poço e nos derrota. Rebeldia também é algo de imaturo, né, meus irmãos? Em Números 16, verso 2 e 3, nós vemos uma rebeldia em massa.
eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. Eles disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? A rebeldia trouxe destruição àquele povo. Os rebeldes são imaturos. E a imaturidade, junto com a rebeldia, é destruidora, meus irmãos. Nós temos deixado de fazer a grande obra que Deus quer, porque em muitos momentos nós pensamos que já estamos fazendo bastante e a obra nem começou, meus irmãos. Nós nos sentimos no direito de descansar de Deus por conta da nossa imaturidade. Eu vou descansar, eu estou muito cansado. Eu fui à igreja todas as quartas e domingos o ano todo. Estou cansadinho. Me perdoem a forma de falar, meus irmãos, mas eu não quero ser grosseiro, porque muitas vezes nós precisamos ouvir palavras duras para começarmos a entender o que Deus quer falar. Porque muitas vezes nós ficamos ouvindo palavras doces que não nos levam a lugar algum. Ah, você é bonito, você faz a obra, você prega tanto, você ora tanto, você desce do palco, meu irmão. Você não pregaria, não oraria nada. Nem bonito seria se não fosse Deus na tua vida. A imaturidade rouba o plano de Deus em nossas vidas. No livro de 1 Crônicas 10:4, então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou contra ela. Saul foi um homem tremendamente imaturo em todas as suas atitudes. Ele desprezou a vontade de Deus, meus irmãos. Ele desrespeitou o fato de existir um profeta naquele lugar. Ele não se submeteu a esse profeta. E ele, possuído por inveja, ainda cometeu suicídio. Você imagina que Saul conseguiu juntar tudo num pacote só. E a imaturidade destruiu a vida dele. A arrogância destruiu a vida dele. A soberba destruiu a vida dele. Em cada local dos ambientes em que vivemos, existe a função para cada um. Diácono Fábio é bom na administração. Diácono Léo é bom no ensino. Pastor Claudemir é bom pregando a palavra. Diácono Silvio é bom na contabilidade.
Diaconisa Simone tem uma mansidão legal, né? Mas se nós tentarmos atropelar quem quer que seja, nós estamos sendo imaturos e irresponsáveis. Porque no reino de Deus cada um tem seu lugar. Agora eu vou falar de maturidade, meus irmãos. Vou falar sobre Jó. E disse Jó: não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo Jó isso não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu me pergunto se um dia nós teremos um comportamento desse, meus irmãos. Eu acho que eu nunca serei capaz disso. Jó perdeu os filhos, não digo nem da riqueza dele, perdeu toda a riqueza, ficou doente, e já é muita coisa ficar doente, né? Do jeito que ele ficou, se coçava com caco de telha. Só a situação, né? Se está ruim, pode piorar. Naquela época eu estou mal, mas posso piorar ainda, né? Se fosse o caso, porque tudo de ruim aconteceu na vida de Jó. Mas eu acho que o mais grave foi a perda de seus filhos. Quem de nós submeteria? Quem de nós teria maturidade suficiente para agir como Jó? Entendendo que tudo que ele era, tudo que nós somos, tudo que ele tinha, tudo que nós temos, foi Deus que deu. E se não fosse ele, nós não teríamos nada, nem mesmo vida. Meus irmãos, a maturidade é a porta para a prosperidade. Segunda carta aos Coríntios 9:11, está escrito: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Prosperidade é ser bem-sucedido em tudo. Deus quer te fazer uma pessoa bem-sucedida. Ele nos escolheu para sermos bem-sucedidos. Mas nossa imaturidade religiosa muda nossas prioridades e somos roubados. Deus dá aos maduros o poder de ser próspero, pois dele vêm as riquezas materiais. Infelizmente, as igrejas na terra estão empobrecendo espiritualmente, meus irmãos. É triste dizer isso, mas é verdade. Nosso diácono Wanderson lê bastante, né? Infelizmente, nós temos igrejas na terra que estão cada dia caminhando mais para contra de Deus, né? Não podemos deixar que a chama do Espírito se apague em nosso meio, meus irmãos. Que o Senhor nos dê força e nos capacite. O avivamento já está na terra, e os maduros vão viver um grande avivamento. Nós temos que ser e fazer a diferença. Porque se nós nos colocarmos à disposição de Deus, Ele vai nos usar com poder e autoridade. Deus
pegou um pescador rude e impetuoso e o tornou um líder forte, corajoso da igreja, pregando o evangelho e defendendo a fé com humildade e determinação. A história de Pedro é um testemunho do poder transformador de Jesus na vida das pessoas. Como eu falei, Pedro era um homem rude, né? Um brigão. Vivia em, dizer assim, era brabo, né? Era aquele homem brabo, pode-se dizer até meio chucro. Chegou no estágio que Jesus estava para partir e ele ainda não entendia a função dele aqui. Ele ainda não entendia. Negou Jesus 3 vezes. Mas conseguiu alcançar a maturidade. E ao alcançar a maturidade, conseguiu por meio de sua pregação, a pregação que Deus lhe deu, que 3.000 pessoas se converteram. Que Deus é assim. Ele pega um Zé Ninguém, um camarada que ninguém dá nada por ele, que muitos aí no mundo até chamam de lixo, e faz pregador da palavra. Aleluia. Maturidade, meus irmãos. O quanto nós estamos sendo maduros, ou melhor, o quanto somos maduros, o quanto nós somos maduros para entender a grande obra que Deus tem na minha e na tua vida, porque nós temos que ter maturidade, porque Deus tem propósito em cada vida aqui. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém de nós, meus irmãos, eu tenho certeza que ninguém veio ao mundo querendo ser só mais um na multidão. Eu tenho certeza que cada um de nós quer ser e fazer a diferença na obra de Deus. Ninguém está aqui de brincadeira, uma quarta-feira, às 20 horas e 23 minutos, porque não tinha nada o que fazer. Se eu e vocês, meus irmãos, estamos aqui é porque Deus tem propósito nas nossas vidas aqui. O projeto de Deus vai acontecer na minha e na tua vida. Pô, não aconteceu ainda, diácono, eu estou esperando há tanto tempo. Amadurece. Amadurece que Deus te usa. Amadurece que Deus libera a bênção. Deus não vai te dar nada com você imaturo, para você fazer besteira, não. Ele não vai te dar uma bênção que você vai se estragar, você vai morrer por causa dessa bênção, não. A tua bênção só vai ser liberada na hora em que você amadurecer, na hora que você souber o que fazer com essa bênção. Nós estamos agora na nossa festividade de 3 anos de IVEC, vai ser no dia 13 e 14, né? Mas eu acho que nós iniciamos no dia 9 e 10 de janeiro, né? De 2021. Isso. 9 e 10 de janeiro de 2021.
São 3 anos. 3 anos.